ser sentido. O Papa do Tarô. Meu nome é Ricardo Papa. Eu uso o nome o Papa do Tarô porque, além de ser um arcano, né, muito significativo para o entendimento do tarô, e ele também é muito importante na história do tarô, né, porque parece que não, as pessoas têm uma ideia muito equivocada do que é a formação do tarô. O tarô tem muito mais a ver com os padres, com os nobres, do que com os magos e com os bruxos, ou com qualquer tipo de ser extra estrutura religiosa. Então, o Papa do Tarô, além de ser o meu sobrenome, lógico, né? Eu carrego essa simbologia, eu faço uso dela na minha logomarca, mas eu estou tentando expressar a sacerdotisa, porque eu sou um sujeito com o sol canceriano, e logicamente as energias da Lua, as fases da Lua são muito simbólicas, são muito fortes na minha vida. Mas existe dentro da história não contada, né, do tarô, a existência de uma papisa. E, de fato, né, na cruzinha que as pessoas acham que é uma cruzinha simples, aparece o termo Johannes, né? O Johannes VIII, que seria o Papa João VIII. E na realidade, por muito tempo esse personagem ficou omitido, porque eles também foram pegos de surpresa. Ela só foi descoberta na ascensão da igreja até chegar ao cargo de papa, né? Ela não era uma papisa, ela era uma papa, porque ela se disfarçava, se vestia como homem. Ela só é descoberta quando ela pare. Ela vai ter o parto dela dentro de uma cerimônia. E a partir daí, a igreja, né, se sentiu bastante ultrajada. Inicia-se o processo de toque. Então, a partir de Johann VIII, né, João VIII, todo sujeito que vai se candidatar ao cargo de Papa, ele passa por uma cadeira que tem um buraco no fundo, e ele é tocado para ver se os testículos estão lá. Vai que tem, maluco. Aqui não é só a Lua, ela também representa a moeda, que tem alguns anos. Essa comprovação ela acontece porque acharam moedas cunhadas com a insígnia de Johannes VIII. Então, de fato. Mas os místicos, né, a todo tempo já confrontavam isso e, de certa forma, até debochavam, colocando uma papisa, né? Então, se alguém pergunta, mas por que tem uma papisa, né? Poderia ser a bruxa, poderia ser qualquer coisa, mas ali é uma provocação também. Aí, bom, e como eu disse, meu sobrenome é Papa, e dentro das teorias, das explicações, das palavras básicas do que se representaria ou significaria a presença de uma estrutura, né? Qual seria o significado do Papa? Realmente as pessoas levam para a tradição, né? O conhecimento. Alguns levam para um intermédio, né? Um sujeito que carrega até o bastão com a cruz de 2 cortes, né? Porque diz que ele intercede nos 3 mundos. Mas ele é muito simbólico pela capacidade, né, de organizar um baralho que tinha como princípio criar uma narrativa para que os nobres aceitassem. Então, a gente precisa recordar que ler e escrever não era uma coisa muito comum nesse momento, né? Até a modernidade, ler e escrever era para poucos. Poucas pessoas sabiam ler. Quando o imperador Carlos Magno, né,
Ele não era letrado. Imagina, o cara era o imperador de um continente todo e não era letrado. Escrever e ler era uma capacidade de religiosos. Então, se a gente parar e pensar, tudo que se fala, que é escrito, que é pintado, representado, muito disso está em volta da igreja. E o baralho de cartas, por mais que ele não tenha uma origem definida, enquanto jogo recreativo, né, porque a gente vai aproximar muito o tarô do xadrez, da chaturanga, né, ele mantém, né, como a chaturanga, ele mantém os 4 exércitos, e o xadrez, por organização logística de caber numa mesa, ele fica só com as 2 polaridades, né, pretas e brancas, perdendo, mas o jogo de cartas o mantém, e isso vai ser muito importante, né, porque vai dar chance para o emprego e uso da quaternidade.